Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui na casa. Desde já, eu gostava de honrar o Senhor, primeiramente, porque não é como eu estar aqui em cima a partilhar uma mensagem, só que o Senhor Ele tem sido muito bom para mim, o Senhor Ele tem sido sempre comigo, e eu, primeiro de tudo, eu gostava de honrar o Senhor e gostava de fazer uma oração para honrar o Senhor. Amém. Senhor, obrigado, Pai, porque tu tens sido fiel na minha vida, Senhor. Tu realmente tens cumprido as promessas que tu tens para mim, Senhor. E mais do que tudo, tu tens cuidado, Senhor, de todos os meus passos, Paizinho. Tu tens cuidado de tudo, Paizinho. Senhor, tu não me tens deixado de pisar em vão, Senhor. Tu tens cuidado de cada pedra, Senhor, em que eu tenho de pisar. Eu quero, Senhor, que esta palavra ela também possa produzir efeito no coração, Senhor, dos irmãos que estão aqui. E eu creio, Senhor, que esta mensagem vai servir de efeito para as suas vidas espirituais, Senhor. E eu peço, Senhor, que tu possas colocar neles um desejo, Paizinho, uma vontade de conhecerem-te mais, Senhor, e de se consagrarem cada vez mais a Ti. No Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Irmãos, eu por acaso, não vou mentir, foi fácil até de saber o que eu ia pregar. Normalmente costuma ser para alguns a parte mais complicada. Qual é que é a mensagem que Deus quer que eu traga para este povo? Qual é que é a mensagem que Deus quer que eu traga para a igreja hoje? Só que foi fácil, até dias atrás. Porque o Senhor depois disse assim, não, então tu não vais pregar isso, vais pregar outra coisa. E tudo bem, o Senhor é que manda, o Senhor é que sabe, o Senhor é que faz e o Senhor quer falar com vocês acerca deste texto e eu estou aqui para partilhar com vocês. Eu peço a todos que nós podemos abrir em 1 Samuel 3 e nós vamos ler o capítulo 3 todo. Capítulo deste livro maravilhoso. E como os irmãos já conhecem, isto fala sobre um chamado, não é? Fala sobre Samuel, e Samuel, eis-me aqui, não é? Só que aquilo que eu quero partilhar com vocês não é sobre um chamado. É muito pelo contrário. Tem a ver com a postura de quem é chamado. E eu creio que o Senhor vai falar muito com vocês. Então eu vou ler. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujo olhos já se começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli respondeu, eu não te chamei, vai e deita-te. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar, Samuel. Então este se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não chamei-te, vai e deita-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me tens chamado. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vai e deita-te. Se alguém te chamar, diz, Senhor, fala, porque o teu servo te ouve. Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio ali e esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo te ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si. E ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então Eli disse, o que foi que o Senhor te falou? Peço que tu não te escondas nada de mim, que Deus faça contigo o que bem quiser, se tu me esconderes alguma coisa de tudo o que ele falou.
Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada, e ele lhe disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar de melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor, e o Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da sua palavra. Ora, é interessante, já vamos focar só aqui um bocadinho já na parte final deste capítulo, mas é interessante reparar que quando as pessoas elas realmente são consagradas, quando existe realmente um chamado nas suas vidas, quando existe realmente algo, quando existe realmente um Deus à procura, diz assim: não, eu tenho algo para a tua vida e tu vais desempenhar esta função, e as pessoas se prontificam a fazer isto, as pessoas se prontificam a ter esta decisão de assim: eu sou servo do Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor manda. Então realmente eles conseguem impactar, eles conseguem ter um impacto não só no meio cristão, mas também lá fora, em todo o lugar. Ou seja crente, seja descrente, eles vão olhar para ti e eles vão ver: não, realmente este aqui carrega algo diferente e este ser realmente faz algo sobrenatural. Eu vejo algo sobrenatural na sua vida. Mas não é sobre isto que eu quero falar ainda. Então aqui fala assim: um menino, lá no versículo 1, um menino Samuel serviu ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. É interessante que nós conhecemos a história. Em Samuel 1:11 fala sobre uma mãe completamente frustrada, uma mãe completamente desgraçada na vida. Ela não conseguia ter um filho, ela era infértil, só que ela foi ao templo do Senhor e tudo o que saía do coração dela era um desejo de ter um filho, e um filho homem. Tudo o que ela tinha naquele momento ali era a sua vontade de ter um filho, e ela dobrou-se na presença do Senhor e clamou ao Senhor: Pai, concede-me um filho. Pai, concede-me um filho. E a verdade é que com isto Deus também pode falar aos nossos corações que o que é que tu tens pedido na presença do Senhor? Será que aquilo que tu tens pedido na presença do Senhor realmente é algo que tu desejas mesmo de todo o teu coração? Porque a verdade é esta: quando tu realmente desejas aquilo que tu pedes ao Senhor, tu não te importas dos sacrifícios que vêm a seguir e tu não te importas de abdicar aquilo que está na tua vida. Não importa aquilo que tu vais largar, porque tu sabes que o teu desejo é de alcançar algo maior. E a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante ver que quando a nossa vontade está alinhada com a vontade do Pai, então isso sim acontece, os nossos desejos eles tornam-se realidade. Então é interessante pensar que, num ponto de vista, é interessante que a mãe era completamente desgraçada porque ela não podia ter um filho, e aos olhos da sociedade naquela época era isto mesmo, era desgraçada. Ela não podia ter um filho, era uma mãe frustrada, uma mãe desamparada. No entanto, deu à luz um filho completamente glorioso, com um caminho glorioso. E eu não sei se os irmãos conseguem perceber, mas isto fala sobre o temor de Ana, porque Ana fez uma promessa: eu vou conceber, eu peço que tu me dês um filho homem, e se eu conceber, eu vou entregá-lo a ti, porque ele não é meu. Eu entendo que foste tu que me deste este filho, e ele vai ser para a tua glória. E ela ainda diz: Pai, eu faço este voto, e não vai ser passado navalha no seu cabelo. E eu quero que vocês fiquem com isto, e já vou chegar o porquê que não foi passado navalha no cabelo de Samuel, e porquê que eu gosto de... Porquê que eu quero fincar bem isto. Então, continuando, fala assim: cujos olhos já começavam a escurecer a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar do costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. E passando um bocadinho mais à frente, depois vai falar que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, Samuel ainda não conhecia, ainda não tinha sido revelada a palavra do Senhor, não se tinha manifestado a Samuel. Só que é interessante porque eu passo por aqui e às vezes nós passamos pelas passagens, e quando nós deixamos realmente que o Espírito Santo faça o trabalho que ele quer fazer, então nós entendemos coisas que nós não entendíamos. A verdade é que Samuel, para estar deitado no lugar onde estava a Arca da Aliança, para estar deitado no templo, era porque ele se sentia bem ali. Só que a palavra fala que ele ainda não conhecia a voz do Senhor.
mas a verdade é que ele se sentia bem onde ele estava. A ponto tal de Deus o poder chamar, da forma como ele estava. Então, irmãos, Samuel ele podia não conhecer muito bem a voz do Senhor ainda, porque depois nós vemos as coisas que Samuel fez. Só que ele sentia-se bem na presença do Senhor. E é um lugar onde nós podemos sentir bem. É um lugar onde nós temos liberdade. Os irmãos já têm percebido isso nas vossas vidas, que o Senhor ele veio para nos libertar. O Senhor ele vem para libertar um povo, para trazer um resgate. Um resgate ao seu povo. E Samuel ali deitado, Deus o chamou. E é interessante pensar que, irmãos, onde é que nós nos temos sentido bem? Porque o lugar onde nós nos sentimos bem fala muito de para onde é que o nosso coração está virado. Porque assim Samuel sentia-se ali bem, sentia-se deitado ali completamente descansado na presença da Arca da Aliança. Uma presença que naquela era ali onde estava Deus, era ali onde estava a presença do Onipotente. Onde é que tu tens sentido bem também? Se é no meio dos escarnecedores, porque tu também te tornaste um escarnecedor, ou se é no meio do povo de Deus, está sempre pronto a glorificar o seu nome e sempre a exaltar o seu nome. Aonde? Aonde é que tem estado o teu coração? Para onde é que ele tem estado virado? Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino. Irmãos, sabem que eu gosto de ler a Bíblia com olhos de ver e pensar em cada coisa por onde eu passo os olhos. E podemos passar por aqui e não pensar nada, só que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Isto fala muito sobre... Irmãos, quando nós estamos num contexto de amizade, quando nós estamos num contexto de amigos, num contexto de festa, as melhores conversas só vão ficar para o final. As melhores conversas tu só vais ter no final. Isto fala sobre intimidade. Antes que a lâmpada apagasse. Ou seja, havia um tempo preparado para que a lâmpada se apagasse. Mas estava ali alguém disposto a ouvir. Estava ali alguém disposto a ver a lâmpada a se apagar. E no momento em que toda a gente se foi embora, tu ficaste, mais os teus íntimos, mais aqueles que vocês podem confiar uns nos outros. Ou seja, acabou de ser um tempo de futilidade para ser um tempo de confiabilidade uns nos outros. E é neste momento em que o Senhor chama, e é isto que eu fico abismado a olhar, porque antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. E nós conhecemos Eclesiastes e fala, existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para o chamado daqueles que são escolhidos. Amém? E fala, Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas Eli respondeu, eu não te chamei, vai te deitar. E isto aconteceu 3 vezes. E, irmãos, nós podemos ver aqui no capítulo 3 que esta passagem também fala sobre discipulado. Ou seja, havia Eli, que já era experiente, ele já era doto, vamos dizer assim, dotado, de estar no templo, de mexer com as obras do templo, ele era sacerdote, só que ele agora estava a ensinar os caminhos a Samuel. E Samuel foi entregado pela sua mãe, por um desejo da sua mãe, nos caminhos do Senhor. E ele ia crescendo nisto. Mas o mais interessante é que quando Deus chamou Samuel, ele não foi procurar a gente desconhecida, ele foi procurar a Eli, que era o seu mestre e o seu discípulo. Porquê? Porque quando nós vivemos um discipulado e o mestre, no caso, é realmente alguém enviado da parte do Senhor, nós podemos confundir a voz dele com a voz de Deus, porque ele carrega a mensagem de Deus a tempo e a horas. Portanto, quando o Senhor fala, ele vai ter com Eli, porque Eli já carregava a voz de Deus. E isto é interessante nós pensarmos, porque quando Deus fala connosco, a quem é que nós corremos? E quando Deus fala à vida de alguém, será que essa pessoa pode correr para ti?
Será que ela corre para ti? Será que tu tens sido Deus na vida dessa pessoa? Será que tu tens trazido orientação? Será que tu tens trazido algo a esta vida que faça ela correr para ti quando ela precisa, quando ela ouve algo espiritual, algo sobrenatural a chamar o nome dela? Irmãos, nós temos que nos tornar sempre cada vez mais sensíveis à voz de Deus. Porque senão Samuel vai ouvir um chamado e não vai ter quem ensine. Não vai ter um Eli que diga assim: então vai e deita-te. E se te chamarem novamente, diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Porque o teu servo te ouve. É interessante. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala porque o teu servo te ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que a ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. A palavra depois mais em frente vai falar que Samuel, por causa da revelação de Deus, ele ficou com medo de contar ao seu mestre, que ficou com medo de contar a Eli aquilo que o Senhor tinha dito. Mas Eli depois ele disse assim: não, eu quero que tu me contes e conta-me tudo, e que o Senhor faça o que quiser contigo se tu não me contares, mas conta-me, eu peço que tu me contes. E o que mais me choca foi exatamente a resposta de Eli a ouvir isto: louvado seja Deus, seja feita a vontade dele. Ou seja, Eli, naquele momento, ele podia ter desmanchado completamente a sua imagem. Ele podia ter desmanchado completamente, denegrido completamente a sua imagem face à revelação do Senhor perante o seu discípulo. Mas não, Eli foi íntegro no melhor e no pior momento. E ele sabia que ele não era um homem justo e por isso ele merecia o seu castigo. Irmãos, ao ler este texto, o Senhor foi falando comigo algumas coisas. E o Senhor falou muito sobre discipulado, certamente, sobre nós termos pessoas em quem nós podemos confiar, pessoas que nos podem ensinar. Isto é para os mais jovens. Só que o Senhor também falou comigo que os mais velhos também precisam de dar um bom discipulado aos mais novos. Só que os mais novos têm que procurar os mais velhos e os mais velhos têm que procurar os mais novos. Porque se o trabalho for só de um, nós não vamos chegar a lado nenhum. Se um jovem chegar com vontade perto de um mais velho e dizer assim: eu ouvi isto, eu ouvi o Senhor a chamar-me, mas não tiver quem o ensine, então a fé dele vai esmorecer. A fé dele não vai andar para a frente, a fé dele não vai crescer porque ele não foi ensinado, ele não vai ser instruído. E da mesma forma, quando os mais velhos chegam perante o mais novo e querem ensinar e eles fecham os seus ouvidos, fecham o seu coração, então é a maior desgraça para aquela vida, é a maior desgraça para aquela alma. Amém? E o Senhor tem falado muito isso ao meu coração e eu sempre gostei de conversar com os mais velhos, às vezes de conhecer a história deles com Deus, porque é maravilhoso saber o que Deus faz na vida dos outros e que pode fazer também na minha vida, e isso enche-me de fé, não só conhecer a história dos meus amigos, mas de conhecer os mais velhos. E é lindo, irmãos, porque isto é um chamado tanto para os mais novos como para os mais velhos, porque Deus preocupa-se tanto com uns como com outros. Deus não se preocupa só com uns. Ou seja, a missão de Deus é para todos. Não há um tempo que termine na tua vida a missão que Deus tem para ti. Seja até o teu último respirar, tu tens uma missão para cumprir. Amém. E agora eu também gostava de entrar noutra parte que o Senhor falou muito comigo, que é: a vontade de Ana era ter um filho, só que isso deu à luz algo a mais. Ela tinha um desejo tão grande, tão grande, tão grande, que ela disse: se eu receber, eu dou-te novamente, Jesus. Eu dou-te novamente, Senhor, Senhor dos Exércitos. E a vontade de Ana foi entregar o filho, homem, no templo do Senhor, e que ele crescesse ali
e que ele fosse para a obra do Senhor por resto da sua vida e que não se passasse navalha na sua cabeça. E isto fala sobre consagração. Ora, a tua vida só vai ter impacto a partir do momento em que tu começaste a ter consagrado. E o Senhor começou a falar comigo assim: filho, Pedro, tu só vais ter impacto na vida dos outros, tu só vais ter as revelações que fala aqui em 1 Samuel 3. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Irmãos, nós estamos disponíveis a ir a um nível mais profundo em Deus. Se tu estás disposto a ir a um nível muito mais profundo em Deus, então tu tens de ter uma consagração ao Senhor. E esta consagração de Samuel não foi algo que ele escolheu, foi algo que a mãe dele incutiu nele, ele já nasceu assim. A mãe dele já quis que ele fosse dado assim para a obra do Senhor, só que chegou uma altura da vida dele em que ele fez uma escolha. Eu vou continuar. E ele continuou nos caminhos do Senhor. E a palavra fala que todos o reconheceram como profeta do Senhor. Irmãos, é muito importante aquilo que nós parecemos aos outros. É muito importante não só aquilo que nós somos, mas aquilo que nós parecemos. Porque ser e parecer, irmãos, as coisas andam lado a lado, lado a lado. Não basta só ser. Tu tens que parecer para os outros aquilo que tu és. E também não basta só parecer. Porque as pessoas vão conhecer de verdade quem tu és e vão ver que tu não és. Então as coisas têm que estar lado a lado. Mas mais importante do que ser ou parecer é a tua intimidade e o quanto o teu coração se sente bem no pé da Arca da Aliança. É o quanto o teu coração se sente bem e estás lá até o último segundo. É o quanto o teu coração se sente bem até a lâmpada se apagar. Porque quando todos forem embora, podes ter a certeza que vão vir conversas incríveis com o teu Senhor. Tu vais ter ali momentos incríveis com Deus. O Senhor vai falar realmente aquilo que Ele quer para a tua vida e tu vais conhecer aquilo que Ele quer para ti. E nós cantamos hoje aqui que Deus é um Deus de promessas. Ele é um Deus de aliança. Mas a aliança não se faz só de um lado. A aliança não se faz só de um lado, irmãos. Então Deus é um Deus de promessas. Mas será que tu tens cumprido os requisitos que Ele te pede para Ele cumprir as promessas na tua vida? Porque Ele é um Senhor de promessas, nós todos sabemos. Mas as promessas não se cumprem, muitas das vezes, é por causa da nossa atitude e da nossa postura. Porque, irmãos, se tu transgrides a lei todos os dias, e a lei, eu não quero que os irmãos me interpretem mal, mas com maturidade vamos entender o que é a lei. Se nós transgredimos sempre, à espera que Deus vai perdoar, mas nós estamos sempre nesta espera. E não tem a ver com eu não poder fazer. Tem a ver com, há uma graça, sim, mas a minha vida tem que ser em transformação a todo momento. Se nós não entendermos isto, as coisas não se vão cumprir, porque primeiro nós temos que nos preparar para aquilo que Deus quer fazer. Amém? E é interessante mesmo pensar nisto, porque a vida das pessoas que são consagradas ao Senhor, elas têm um impacto muito grande. Elas têm um impacto muito grande porque, além das capacidades oratórias, além das capacidades no físico, seja onde for, seja raciocínio, seja aquilo que for, no momento em que é Deus, ninguém consegue contra. No momento em que é Deus, não há raciocínio, não há poder, não há força. Contra isso, não há. Só que isto é o impacto de uma vida consagrada. No momento em que tu, no teu trabalho, todos fazem, todos dão o seu melhor, mas tu és reconhecido com excelência por algo que ninguém consegue explicar o porquê. Porque tu tens uma força sobrenatural na tua vida que guia os teus passos. Amém? Seja na escola, seja no trabalho, seja em contexto de igreja, seja no contexto que for. Se tu estiveres consagrado, tu vais ter impacto. E o triste, irmãos, é muitas das vezes nós vermos vidas que podiam ter impacto e podiam causar impacto e não causam impacto na vida de ninguém. Irmãos, eu fico triste. Nós, por vezes, podemos conhecer alguns casos assim, e a verdade é que é triste, mas nós temos uma escolha.
e nós temos uma chance de fazer impacto na vida dos outros. Sabe, irmãos, porque é muito bonito ouvir que nós podemos fazer impacto, mas isto gera algo na nossa vida, uma atitude que muitas das vezes é sacrifício. É um sacrifício como Ana. Pai, eu preciso de ser isto. Eu quero, Pai, eu quero. Mas tu vais largar o quê? Tu vais estar disposto a dar aquilo mais precioso que tu tens ao Senhor? Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Mas podem ter a certeza que no momento em que nós sacrificarmos, no momento em que o Senhor olhar para o nosso coração, Ele espiar o mais íntimo do nosso coração, porque não basta só dizer, o Senhor tem que observar e sondar o nosso coração e ver que é verdade. E Ele perceber que sim, o desejo desta pessoa é real e eu posso concretizar. Porque Ele vai estar disposto a entregar aquilo que eu lhe pedir, que Ele entregue. Irmãos, a nossa vida vai ser como a vida de Samuel. Foi reconhecido como um profeta, tinha as visões, tinha as revelações. A própria palavra fala aqui em 3 que era raro, mas ele teve, a verdade é que ele teve. E tudo o que vem do Senhor se confirma que é do Senhor, irmãos. Portanto, lá está. Nós não podemos só parecer, porque no momento em que nós só quisermos parecer, o que é do Senhor confirma-se. E se não for do Senhor, irmãos, não vai ficar em pé. E essa é que é a verdade. Então, vamos abrir Juízes 16, 17. Pode parecer que as passagens não têm uma coisa muito a ver com a outra, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. E fala assim, então ele contou o seu segredo dizendo, isto é a história de Sansão, no momento em que ele vai contar à sua esposa que se cortasse o cabelo ele perdia toda a sua força. Então ele contou o seu segredo dizendo, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus, desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força vai-se embora. Ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Irmãos, esta passagem, estes versículos, eles vêm falar sobre o poder da consagração que alguém tem. Porque se tu estás consagrado ao Senhor, no momento em que tu levas uma vida de nazireu, uma vida de consagração ao Senhor, nós sabemos os feitos que Sansão tinha. Ele lutou contra leões, ele derrubou portas. Sansão, ele tinha um propósito na vida dele, que era lutar contra os filisteus. E a própria vontade dele se casar com uma filisteia veio disso. Tinha tudo a ver com o Senhor, tudo com os planos do Senhor. Então nós vemos que as coisas têm todas um propósito, mas é preciso pessoas consagradas. Porque se as pessoas não estiverem consagradas, e é para todos, irmãos, é para todos, não é preciso ter ministério, é só preciso ter consagração e o impacto vai vir na vida das pessoas. E o mais triste, irmãos, o mais triste é que a falta de consagração, ela é destruidora nas nossas vidas. Sansão era um homem virtuoso e, no entanto, não podia fazer mais nada. A partir do momento em que lhe cortaram os cabelos, a partir do momento em que se cortou a consagração, e muitas das vezes nós queremos levar um estilo de vida em consagração ao Senhor, mas a pouco e pouco nós vamos cortando. Uns dias vamos orando menos, outros dias vamos jejuando menos, vamos fazendo menos jejum, vamos fazendo menos práticas de oração, leitura da palavra, e o que resta de nós é fraqueza. Porque nós não estamos alimentados com aquilo que é de Deus e aquilo que é do Senhor. Porque nós esquecemos que é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos nutre e nos dá poder e nos dá força. E quando tentamos fazer com as nossas próprias mãos, vai tudo ao chão.
Porque a verdade é que quando cortaram os cabelos de Sansão, ele não conseguiu fazer mais nada. Nada, nada, nada. E este é o perigo para as nossas almas, irmãos. Porque se nós estamos em igreja, e agora não falo numa igreja aqui, mas falo em questão mundial. Se a igreja não tem pessoas consagradas, se a igreja tem pessoas fracas, pessoas que não causam impacto, então a igreja não tem o propósito que deveria ter. A igreja não faz aquilo que era suposto fazer. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, irmãos. E... amém, irmãos. E é isto mesmo. É isto mesmo, irmãos. Que nós possamos levar uma vida de consagração. Que nós possamos realmente estar confortáveis perto da Arca da Aliança. Porque já entendemos que Davi sentia-se bem ali. Davi sentia-se em paz ali. Davi ele estava em paz. Davi não, Samuel. Enganei-me. Samuel ele sentia-se em paz ali. E onde está o nosso coração fala muito sobre aquilo que nós queremos. Então eu faço um chamado para a tua vida. Entenda isto como um chamado do Senhor para ti. Eu quero que tu te sintas bem na minha presença, de tal forma que não queiras sair, de tal forma que fiques até a luz se apagar, até o fogo se apagar. Fica mais um pouco na minha presença. Fica só mais um bocadinho. Porque eu tenho coisas para te contar que quando todos saírem, eu vou conversar contigo. Mas se tu fores embora antes, tu corres o risco de não ouvir aquilo que eu tenho para ti. E perdes aquilo que eu tenho para ti. Amém, irmãos? Vocês ainda estão felizes? Vocês ainda estão contentes com aquilo que o Senhor tem feito nas vossas vidas? Entendemos que o Senhor, Ele quer de nós um coração consagrado. Não só um estilo de vida que parece, mas um estilo de vida realmente consagrado e que causa impacto na vida dos outros. Nós entendemos que o chamado é tanto para os mais velhos como para os mais novos. Nós entendemos que a nossa postura diz muito quem nós somos. Amém? E é interessante que Samuel, eu já disse e volto a referir, Samuel no início, ele teve que aceitar aquilo que a mãe dele queria para ele. Mas ele chegou a uma determinada idade que ele queria ser consagrado ao Senhor, continuar assim. Nós precisamos destas mães que dão os privilégios a estes seres que nascem, de serem consagrados ao Senhor, mães que apresentam os filhos ao Senhor e dizem: o meu filho é para ti, faz com ele o que tu quiseres, guia os seus passos, protege, guarda, mas eu vou ensiná-lo nos teus caminhos. Irmãos, era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Eu gostava que nós ainda pudéssemos ficar em pé, que eu pudesse orar. Amém. Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, por esta tarde incrível, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado porque nós entendemos o Teu chamado, Paizinho, um chamado à consagração, Senhor. Um chamado que nós entendemos que sem oração, Senhor, sem jejum, Pai, sem a prática da leitura da Tua palavra, Deus, nós não vamos conseguir causar impacto, Pai. Sem ter a Tua palavra fincada, Senhor, sem ter a Tua palavra no nosso coração, se o nosso coração não guardar a Tua palavra, Pai, nós não vamos conseguir, Senhor, causar impacto. No momento em que alguém precisar, no momento em que alguém vir à nossa vida procurar, eu ouvi alguém me chamar, eu ouvi um chamado sobrenatural. Senhor, que nós possamos, Deus, ter algo a entregar e a ensinar a estas pessoas. Senhor, que nós possamos ter um discipulado santo, Paizinho. Um discipulado de que a nossa voz, Paizinho, que a voz desta igreja, Pai, possa ser confundida com a Tua voz, Paizinho, porque nós carregamos a Tua voz de verdade, Pai. E as pessoas, quando Te ouvirem, venham até nós e venham sabendo que este é um lugar santo, santo, onde existe a Arca da Aliança. Pai, eu oro também por cada irmão, Deus, que os seus corações, Paizinho, que os seus corações sintam-se bem na Tua presença, Pai, e tenham um desejo de mais, de mais e de mais, Jesus. Eu te peço, Senhor, no Teu nome, Pai. Amém.